Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 29 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você se inscrever nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. De preferência, você ficando até o final do vídeo e, obviamente, decidindo se esse conteúdo te agrega alguma coisa ou não. E se puder deixar o like no vídeo, ajuda muito. Esses foram os vencedores de quinta-feira dos prêmios disponíveis lá no meu blog para vocês, meus caros seguidores que me acompanham por aqui. O Gilson Alves levou um Pix no valor de R$50 e o Underboy levou uma banca na Betfair no valor de R$30. Todos os dias tem prêmios disponíveis para você. É só clicar no link aqui na descrição para você participar. E se ficar com dúvida, tem um tutorial em vídeo logo abaixo para sanar todas as suas dúvidas. Às 10 horas da manhã na Série A italiana, pela primeira vez, o Napoli tem a chance de confirmar o título depois de tantos anos. O Napoli que foi campeão da Série A na temporada 89-90 pela última vez, se eu não me engano ainda com o Maradona em campo. Então é muito importante esse jogo para o Napoli, não só para o Napoli, para sua torcida. Então pode ser sim um jogo festivo. Vamos ver o quanto a Salernitana poderia ou não complicar a vida do adversário por aqui. Teve muita gente que criticou. Eu vi muita gente criticando o Napoli por ter sido eliminado da Liga dos Campeões para o Milan, que teoricamente nessa temporada acaba sendo um rival inferior na qualidade, né? O Milan acabou se mostrando superior em tática para cima do Napoli, mas a gente tem que vangloriar o feito de uma equipe que depois de tantos anos vai conquistar o Scudetto, com uma diferença nesse momento aqui de 17 pontos para o segundo colocado. Olha, faz tempo que a gente não vê isso no italiano. Faz muito tempo. Então eu acho que é muito mais importante a gente vangloriar e parabenizar o Napoli pela campanha do que propriamente exigir que o Napoli seja bom na Série A italiana e na Liga dos Campeões. Afinal de contas, pela primeira vez ele chegou numas quartas de final da Liga dos Campeões e assim pode melhorar a cada ano, né? O Napoli vem crescendo ano após ano, já chegou a disputar título anteriormente, não conseguiu e dessa vez certamente será campeão. Como que o Napoli vai confirmar esse título? Primeiro precisa vencer a Salernitana em casa nesse sábado e no domingo a equipe de maior proximidade em pontuação, a Lazio, precisa pelo menos empatar o seu jogo fora de casa contra a Inter de Milão. Me parece um resultado bem provável que a Lazio ou empate ou perca para a Inter de Milão. A Inter que vem em busca também dessa vaga direta na Liga dos Campeões, é semifinalista desse ano, mas não é garantia que vai ser campeã, então precisa da vaga por meio da Série A, tá bom? O Napoli, só lembrando os últimos jogos, a gente teve o confronto do Napoli com o Milan na Série A italiana, sem o Vitor Osimhen, tomou de 4-0, depois enfrentou, se eu não me engano, a equipe do Lecce fora de casa. Posso estar fazendo confusão. Venceu por 2-1. Não foi um jogo onde o Napoli jogou bem, né? Afinal de contas, era uma proximidade com o jogo da Champions. Depois enfrentou o Milan lá no San Siro, tomou de 1-0, poderia ter tomado demais, estava sem o Vitor Osimhen, ficou com um jogador a menos durante ali uns 15 minutos finais. Depois teve uma partida dentro de casa contra o Verona ameaçado de rebaixamento ainda, e o Napoli completamente focado no jogo da volta, 0-0, já era pedra cantada, que seria um jogo onde o Napoli não se esforçaria tanto, e depois o jogo da volta em casa, o Osimhen já em campo, o Napoli perdeu o pênalti com o Kvaratskhelia, acabou empatando no final 1-1 e sendo eliminado da Liga dos Campeões, e agora venceu nos acréscimos o jogo com a Juventus, que praticamente definiu o campeonato. A Salernitana está a 7 pontos de diferença do Verona, que joga nessa sexta-feira. Eu estou gravando quase 2 horas da tarde nessa sexta-feira. O Verona, se eu não me engano, joga nessa sexta, então é importante para a Salernitana pelo menos pontuar por aqui. 7 pontos é uma distância considerável, são 7 jogos que faltam para terminar o campeonato, mas é possível tirar. Então é óbvio que os maiores ameaçados são o Spezia e o Lecce, mas sempre bom somar um pontinho fora de casa. Problemas para a Salernitana fora de casa é a campanha. Não consegue chegar nem a 15% de vitória, uma equipe que falhou em marcar em 40% dos jogos e sofreu gol em quase todas as partidas, tem uma defesa horrorosa, com quase 2 gols sofridos por jogo. O Napoli tem uma média maior do que 70% de vitória, de ser o primeiro a marcar, né, de ter iniciativa, falhou em marcar muito pouco e tem quase 50% dos jogos onde não sofre gol, então a discrepância de gols marcados e sofridos é muito grande. O Napoli acaba não vencendo tanto os primeiros tempos. Para você que já está pensando numa vitória do Napoli no primeiro tempo, toma um pouco de cuidado com o tipo de cotação que você vai pegar, não passa nem de 50% de vitória, mas é uma equipe coerente defensivamente, que sofreu apenas 6 gols e tem 7% de derrota apenas. E para piorar a situação do adversário, né, ou para melhorar um pouco do favorito, a Salernitana passa de 50% de derrota na primeira etapa e tem o dobro de gols sofridos do que marcados. No segundo tempo,
tempo eu continuo tendo um Napoli próximo ali de 50% de vitória, mas o número de derrotas aumenta um pouquinho, só que o número de gols sofridos e marcados permanece praticamente igual. A Salernitana também tem o número de derrotas um pouco reduzido, mas ainda fica rodeando ali os 50%, e o número de gols sofridos e marcados também segue igual, tá bom? Se você é trader, imaginando um Napoli com o estilo de jogo, de posse que ele gosta de fazer, em alguns momentos ele até deixa o adversário chegar um pouco mais na sua área para jogar de forma mais reativa, mas imaginando um Napoli talvez um pouco mais motivado, com a possibilidade de levantar o título ainda nesse sábado, a torcida apoiando, pode ser que o Napoli tenha o dobro ou o triplo de intensidade na marcação, no pós-perda, no posicionamento, na atenção. Então é provável que a gente tenha uma possibilidade de trabalhar esse back favorito no primeiro tempo aqui em relação a trade, tá? Se você é Panther, o meu alerta por aqui é só para você tomar cuidado com as cotações esmagadas. É óbvio que a gente já imagina uma vitória do Napoli. Eu posso ter uma Salernitana complicando aqui, mas seria uma situação completamente adversa do que a gente está esperando. Porém, não adianta nada a gente buscar cotações que não tenham valor. Eu não posso te indicar uma vitória do Napoli aqui a 1,20. É uma cotação que, na minha opinião, não vai te dar valor no longo prazo. Então, o que eu provavelmente te indicaria por aqui? Você quer trabalhar nos 90 minutos a favor do Napoli? Considera talvez buscar essa vitória no segundo tempo, se o jogo estiver empatado, ou talvez buscar uma vitória do Napoli com uma porcentagem menor da sua stake, né, sempre com gestão de banca, ou se você estiver assistindo o jogo no primeiro tempo, o Napoli estiver muito forte, tentar buscar uma vitória do Napoli ainda no HT, porque nos 90 minutos com essa cotação de 1,20 eu não gosto tanto, a não ser que você trabalhe handicaps asiáticos, no caso negativos para o lado do Napoli, talvez 1,5, -2 do Napoli pode ser interessante. O ideal aqui é que o Napoli saia na frente do placar para forçar o seu adversário a sair para o jogo, para que ele possa ampliar. Jogada aérea do Napoli é sempre muito importante para furar defesas bem postadas, então o Victor Osimhen vai ser extremamente importante, assim como, se for jogar, o Vicha Kvaratskhelia para levantar essas bolas e conseguir encontrar o Osimhen ali no meio do pagode, tá? Então, acho sim que o Napoli vence, gosto muito de pensar nessa vitória do Napoli, mas não a qualquer preço. Em relação ao mercado de gols, eu não trabalharia no pré, porque muito provavelmente a gente vai ter um Napoli jogando sozinho em alguns momentos. Eu trabalharia no live depois que o Napoli fizer o primeiro gol, porque aí provavelmente eu vou ter uma Salernitana ainda ameaçada de rebaixamento saindo para o jogo e um Napoli podendo aproveitar para fazer desse jogo um jogo festivo e ampliar o placar. Então gosto de pensar no 2,5 depois que o Napoli o Napoli abriu o placar. Às 10h30 da manhã na Bundesliga, o Leipzig enfrenta o Hoffenheim, momentos diferentes das duas equipes, o Hoffenheim com o risco de rebaixamento eminente, né? Afinal de contas, a distância para o Stuttgart, que é o primeiro da relegation, é de apenas 4 pontos, e o Leipzig começou a ver que nessa temporada ele pode ficar de fora da Liga dos Campeões, e é uma equipe que vem vindo para a Liga dos Campeões de maneira recorrente. O Leipzig é uma equipe hoje considerada uma equipe grande, que vem disputando a Liga dos Campeões e até playoffs da Liga dos Campeões de maneira recorrente. Porém, nessa temporada o Leverkusen melhorou muito com o Xabi Alonso, o Freiburg continua muito consistente e constante, o Union Berlin vem muito forte nas Copas, fez uma Liga Europa, na minha opinião, até bem interessante, e eu tenho a grande briga ali em cima entre Dortmund e Bayern de Munique de forma mais isolada. Então acho que a grande briga do Leipzig é por uma vaga na Liga dos Campeões e ela pode ficar na mão de outra equipe esse ano. Então o Leipzig precisa dar uma resposta, é um dos melhores mandantes da competição, tem apenas 2 derrotas, tem um dos melhores ataques dentro de casa, mas vai pegar uma equipe muito traiçoeira no contra-ataque. Não é à toa que foi a equipe que conseguiu segurar o Bayern de Munique no último jogo lá na Allianz, né, no Allianz Arena. Não é à toa que conseguiu segurar o Bayern de Munique lá na casa do Bayern em Munique. Então, olha, sinceramente, me parece um jogo um pouco traiçoeiro para o lado do Leipzig. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que uma coisa é certa, não tem discussão. Não falta iniciativa nessa equipe do Leipzig. Quase 80% das vezes ele saiu na frente do placar. E em mais de 70% das vezes venceu dentro de casa. Falhou pouquíssimo em marcar, porém é uma equipe que tem sofrido gol com frequência. O Hoffenheim não tem um número elevado de vitória. Relativamente comparado até a equipe do Leipzig não sai tanto na frente do placar, mas é uma equipe que falha pouco em marcar, mas sofre gol em quase todos os jogos. O primeiro tempo do Leipzig é bastante agressivo, com mais vitórias, menos derrotas, muito mais gols marcados do que sofridos, e eu tenho um primeiro tempo do Hoffenheim com um problema muito grande de derrotas. O time passa de 40% de derrotas no primeiro tempo e tem um número de vitórias baixo, e mais do que 10 gols sofridos na primeira etapa. Então, podemos sim ter um Leipzig com uma chance muito grande de abrir o placar por aqui.
Porém, cuidado, o Hoffenheim é muito traiçoeiro no contra-ataque. O segundo tempo eu já tenho mais paridade, o Leipzig passa a tomar muito mais gol, reduz um pouco o número de gols marcados, aumenta consideravelmente o número de derrotas e o Hoffenheim também melhora um pouco em relação à quantidade de derrotas. Então, se você é trader, dá para você buscar dentro do primeiro tempo, que é onde o Leipzig tem uma defesa mais sólida e onde o Hoffenheim tem um número de derrotas maior, uma leitura, né, como eu gosto de dizer, um recorte, onde o Leipzig está superior para você buscar talvez esse back favorito no primeiro tempo. Porém, sempre com muitíssima cautela, porque os contra-ataques do Hoffenheim são de extremo perigo. Assim como é uma equipe muito forte no contra-ataque, quando está atrás do placar é uma equipe muito frágil. É só pegar a última derrota que ele teve aqui para a equipe do Colônia por 3-1. Foi um jogo onde ele estava perdendo, ia para cima e simplesmente o Colônia conseguia entrar dentro da área do Hoffenheim com 5, 6 jogadores. Isso quer dizer que se o Leipzig conseguir abrir o placar, eu vou ter muito provavelmente um jogo de trocação franca. E isso é muito bom para gols, mas não tão bom para match odds, tá? Então toma cuidado. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Leipzig por aqui nos 90 minutos. Primeiro porque eu acho a cotação um pouco baixa, pelo risco que o Hoffenheim, que é um adversário chato, oferece, tá? Eu prefiro muito mais te indicar mercado de gols do que mercado de resultados. Gosto muito de pensar no over 2,5 por aqui, principalmente, Theo, não quero trabalhar no pré-live, eu acho arriscado, então espera o Leipzig abrir o placar, porque aí eu vou ter um Hoffenheim ameaçado de rebaixamento e é uma ameaça eminente, contra um Leipzig que é bom no contra-ataque, sabe contra-atacar e precisa garantir a vitória, e a gente vai ter um jogo mais interessante para gols. Agora, se você quiser pegar no pré-live, também é interessante. Outra aposta que eu gosto muito de pensar é no ambas marcam sim, e o mercado acredita muito mais num 3-0 do Leipzig do que num 2-1 ou no 1-1, porque o 1,75 do ambas marcam está bem mais alto do que o over 2,5 e não é uma aposta ruim na minha opinião, tá? Gosto muito de pensar no ambas marcam e gosto muito de pensar no over 2,5 por aqui. Lembrando, a necessidade é dos dois lados e ninguém pode acabar se conformando em determinados resultados durante o jogo. 11h30 da manhã no Campeonato Português tem um jogo importantíssimo para o Braga. Um time que até então não tinha tanta pretensão de título até o Benfica começar a vacilar e descobrir que o Braga ainda tem um confronto direto. Então eu tenho aqui um Benfica com 74 pontos e o Braga com 68. Parece uma distância realmente considerável, porém temos esse confronto direto. O Braga poderia ir a 71 pontos, manter o Benfica com 74 e o Benfica ainda tem um derby contra o Sport. Então, óbvio, eu tô pensando nos piores dos cenários para o torcedor benfiquista. Peço até desculpa, tô levantando só uma hipótese, mas existe essa hipótese. Assim como existe o Porto encostar no Benfica pelo mesmo critério, já que o Benfica enfrenta o Braga e o Sport. No caso do Porto é ainda mais plausível de se pensar, porque o Braga já complicou a vida do Benfica antes e ainda temos um derby pela frente e o Sporting provavelmente vai fazer de tudo para que o Benfica se complique. Então, assim como o Porto, o Braga também tem a sua parcela de chance de conquistar esse título, mas para isso vai ter que fazer não só a sua parte amanhã, né, no caso hoje sábado contra o Portimonense, mas também justamente no próximo jogo contra o Benfica na Luz. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas se quiser tentar esse título, vai ter que cumprir essas obrigações. O Braga não perde nas últimas 9 partidas, marcou nas últimas 6, marcou primeiro nas últimas 4 e marcou 2 ou mais gols nas últimas 6. Na classificação, o Braga é um bom mandante, com apenas 2 derrotas em 14 jogos, tem uma excelente defesa, uma das melhores defesas ali de cima. O Porto tomou mais gols que o Braga, o Benfica tomou mais gols que o Braga em casa, o Sporting também, então tem a melhor defesa dentro de casa, não tem um ataque assim tão forte como os outros rivais, mas tem uma defesa muito sólida e o time do Portimonense como visitante tem 10 derrotas em 14 jogos, tem um ataque muito fraco e uma defesa muito vazada. Tudo leva a crer que o Braga vai ter uma facilidade. Vamos conferir um pouquinho mais os números, mais de 70% de vitória para o Braga dentro de casa, saiu na frente também mais de 70% das vezes, é um time que falha pouquíssimo em marcar e que tem uma defesa muito sólida. Por isso, não costuma ser uma equipe muito fácil para a gente trabalhar o ambas marcas, pelo menos tem sido assim nos últimos jogos. O Portimonense venceu apenas 4 partidas fora de casa, ficou sem marcar gol em 64% dos jogos e acaba sofrendo gol com muita frequência. O primeiro tempo do Braga é superior, não é nada de muito especial, 50% de vitória, porém eu tenho o Portimonense chegando a quase 60% de derrota. Número de gols marcados e sofridos pelo Portimonense, existe uma diferença muito grande, tá? Então, sim,
sim, podemos dizer que o Braga é amplamente superior no primeiro tempo e também no segundo. Por mais que o time do Portimonense passe a perder menos e passe a marcar mais gols e sofrer menos, o time do Braga passa a vencer mais e passa a não perder nenhuma segunda etapa. Então sim, se você é trader, procurar aqui um back favorito no primeiro tempo do Braga me parece o melhor caminho, óbvio, atrelado a uma boa leitura de jogo, porque não vai faltar aqui motivação e empenho. A única coisa que você precisa tomar cuidado é motivação e empenho não ganham jogos e geralmente um jogo tão importante como esse acaba culminando num nervosismo acima da média. Então um jogador nervoso é um jogador que comete erro bobo que ele não costuma cometer. Então só assistindo o jogo, esquece estatística, abre a partida e verifica como que os jogadores estão saindo jogando, se é no chutão, se o passe para o lado é um passe bem feito, se não estão errando no posicionamento e na cobertura, se estão fazendo marcação-pressão pós-perda, tudo isso é importante. Tá? Sério, assiste o jogo. Esse tipo de jogo é importante que você assista. Não só a estatística vai te fazer ganhar dinheiro nesse tipo de partida. Se você é Panther, o grande problema aqui é a mesma coisa do Napoli. Existe uma grande superioridade, uma grande motivação, porém uma cotação muito esmagada. Se você quiser trabalhar a favor do Braga, eu te aconselho olhar o primeiro tempo com carinho, porque o Portimonense é uma equipe que perde muito a primeira etapa e eu posso ter um Braga querendo resolver logo de início para depois dar uma segurada no resultado, tá bom? O Portimonense, pelo que eu tô vendo aqui, ele não tem uma chance tão grande assim de rebaixamento, afinal de contas, a distância dele para o Marítimo, que vai jogar ali uma espécie de relegation, é de 11 pontos. Então acho que ele teria tranquilidade, caso esteja atrás do placar, para não se expor tanto, não ter uma necessidade gigantesca, então o Braga pode jogar tranquilo se estiver na frente do placar, tá? Então, gosto de pensar nessa vitória do Braga no primeiro tempo, mas assiste um pouquinho para ver como o Braga está se comportando, e se o Braga empatar o primeiro tempo, eu gosto de pensar nessa vitória do Braga nos 90 minutos, porque aí eu pegaria essa cotação um pouco mais alta. Não vou te indicar mercado de gols por aqui, porque os últimos jogos do Braga me decepcionou um pouquinho. 1-0 contra o Casa Pia, 1-0 contra o Gil Vicente, e esse jogo contra o Nacional foi o jogo da volta de Copas, da semifinal da Taça de Portugal. Ou seja, o Braga já tinha vencido o primeiro jogo por 5-0, não precisava vencer, colocou um time misto, o Nacional empatou no finalzinho, inclusive a odd do Braga bateu a 0-1, hein? Que jackpot que deve ter sido isso daí, eu não fiz o jogo. Então eu não consideraria esse jogo para gols, mas os últimos jogos, quando o Braga tem feito gol, ele tem se preocupado, ele tem tido espaço para contra-atacar, não tem aproveitado tanto, mas ele tem se preocupado mais em se defender. Então, sim, podemos ter um Braga na frente ampliando? Podemos. Mas eu acho que pensar só nessa vitória do Braga, ou no primeiro tempo, ou nos 90 minutos, pode ser mais interessante. Eu não duvido que o Braga tenha aqui um comportamento um pouco mais brando em determinadas situações. Porém, se o Portimonense abrir o leque, se ele vier para cima com tudo, se vier fazendo aquela briga de foice, aí o Braga tem muito mais qualidade. E aí no live é muito mais fácil você tomar essa decisão de trabalhar ou não o mercado de gols. Pré-live eu não te indico. Às 13 horas, na Turquia, o Fenerbahçe vai enfrentar o Sivasspor no início de uma sequência de 3 partidas. Essa é válida pela Superliga da Turquia, que vale muito mais para o Fenerbahçe do que para o Sivasspor. Afinal de contas, o Sivasspor aqui é meio de tabela, não vai cair e também não vai conquistar nenhuma vaga em competições europeias. Porém, os próximos 2 confrontos é válido pelas semifinais da Copa da Turquia. E aí entra a questão, será que o Sivasspor vai levar esse confronto de fato tão a sério como o Fenerbahçe? Será que essa cotação do Fenerbahçe já não devia estar um pouco mais baixa por conta disso? Mas aí a gente lembra, mas o Fenerbahçe vem se complicando com um monte de time pequeno, um monte de time de meio de tabela para baixo, tendo que virar jogo contra o Ankaraguçu, tendo que virar jogo contra o Fatih Karagümrük, tendo que virar jogo contra o Kayserispor. Então é difícil acreditar e confiar na equipe do Fenerbahçe, mas de novo é uma situação onde o Fenerbahçe precisa tirar pontos para o seu rival Galatasaray. Na rodada passada, o Fenerbahçe teve a grande chance de diminuir finalmente a distância de 6 pontos que existe entre o líder Galatasaray e ele, porém ele tomou um gol praticamente no último lance, um gol de cabeça, ficou num 3-3. Por sorte, o Galatasaray também empatou seu jogo, senão poderia ter sido ali praticamente o fim, né? Faltando aí 7 jogos para acabar o campeonato. Mas, de novo, o Fenerbahçe tem essa missão de tentar diminuir essa distância. Vai ficando cada vez mais difícil, mas provavelmente não vai faltar empenho. O Fenerbahçe tem uma excelente campanha fora de casa, venceu mais de 70% dos jogos, mas não é uma equipe com tanta iniciativa fora de casa assim. Não sai tanto na frente do placar. Isso acaba complicando muito a equipe, que na maioria das vezes é forçada ao quê? A virar o jogo. E isso é complicado, porque uma hora pode não acontecer. É aquela coisa de estar sempre na corda bamba.
bamba. Falhou pouco em marcar, mas sofre gol em quase todos os jogos. O Sivasspor não consegue vencer tanto dentro de casa, não sai tanto na frente, mas é uma equipe que falha pouco em marcar. Porém, também é uma equipe que sofre gol com bastante frequência. Não tem superioridade do favorito Fenerbahçe no primeiro tempo, pelo contrário, se a gente fosse encontrar uma superioridade por aqui, talvez seria até do próprio Sivasspor, mas é bem parelho. O número de vitórias é parecido, derrotas é parecido, o número de gols marcados pelo Sivasspor e pelo Fenerbahçe é praticamente igual. A única diferença aqui é que o Fenerbahçe toma um pouquinho menos de gol, sofre um pouco menos. No segundo tempo eu já começo a ver uma superioridade um pouco maior do Fenerbahçe, com muito mais gols marcados, porém com o número de gols sofridos maior. É uma equipe que a gente vem batendo na tecla aqui, que é uma equipe que no segundo tempo ela vem para cima com tudo, mas se desorganiza também. Tá? Não é à toa que no último jogo conseguiu abrir 3-2 e tomou um empate no final. Perde pouco, vence mais do que o primeiro tempo, mas o Sivasspor também perde pouco e também tem um número de gols reduzido. Ou seja, ao mesmo tempo que o Fenerbahçe melhora ofensivamente, ele piora defensivamente no segundo tempo. E o Sivasspor vence menos, mas também consegue perder um pouco menos e sofrer um pouco menos de gol. Se você é trader, gosto muito de pensar nesse lei pior equipe em campo ao Sivasspor, principalmente se eu identificar na leitura de jogo um desinteresse ou então uma análise do Sivasspor. E quando eu digo análise, eu estou dizendo o quê? Se eu tenho um Sivasspor que já não briga por mais nada nesse campeonato, que vai enfrentar por 2 vezes depois desse jogo o Fenerbahçe numa semifinal ida e volta da Copa da Turquia, é muito provável que o Sivasspor utilize esse jogo para coletar o máximo de informação possível para jogar nas Copas, do que propriamente utilize esse jogo para dar algum tipo de espetáculo. Óbvio, já pode vir preparado, porque esse confronto já está sendo esperado há algum tempo, para tentar utilizar e aplicar nesse próprio jogo algumas táticas, algumas estratégias. Isso aí a gente só vai perceber na leitura de jogo, principalmente como o modo como a equipe se defende, o modo que a equipe sai para atacar. Mas é possível de se imaginar também um Sivasspor não tão interessado nessa partida, escondendo um pouco o jogo, não demonstrando tudo para o Fenerbahçe, para conseguir talvez surpreender a equipe nos jogos que valem alguma coisa. Então dá para buscar nessa janela de superioridade alguma coisa contra o Sivasspor no primeiro tempo, desde que o Fenerbahçe esteja de fato empenhado. Porém, qual que é o maior problema? O primeiro tempo do Fenerbahçe não ajuda. Não é uma equipe que faz bons primeiros tempos. Não toma tanto gol, mas também não tem uma efetividade tão grande. Então, muito cuidado e muita atenção na leitura de jogo. Se você é punter, dado ao cenário de que o Fenerbahçe vai enfrentar essa equipe por 3 vezes e essa primeira partida só importa a equipe do Fenerbahçe, tirando o fato do Sivasspor poder utilizar sim essa partida para aplicar algum tipo de estratégia e verificar se isso vai funcionar nos próximos confrontos, eu vejo valor nessa possível vitória do Fenerbahçe, mas eu não consigo te indicar essa vitória sem um empate anula, porque o time do Fenerbahçe ele vem se complicando, e quando eu falo se complicar, não necessariamente não é perdendo jogos, mas se complicando ao ponto de sair atrás e ter que ficar remando para buscar a recuperação no fio da navalha ali, às vezes no último lance, para se manter vivo no campeonato. Então, gosto sim de pensar nessa vitória do Fenerbahçe, mas se você é um pouco mais, tem um perfil um pouco menos arrojado, né? Tem um pouco mais tranquilo, esse empate anula pode ser mais interessante. Em relação ao mercado de gols, nos últimos jogos, o Sivasspor concedeu em 8 dos últimos 10 jogos, tivemos o over-HT em 7 dos últimos 10. O Fenerbahçe concedeu nas últimas 7 partidas, marcou nas últimas 8 e teve o over 2,5 sim nas últimas 7. Então eu imagino que o over 1,5 vai estar extremamente esmagado, 1,22. Considero trabalhar o over 2,5 e gosto de pensar no ambas marcam. Agora vamos desconstruir isso aqui, vamos de trás para frente. O ambas marcam seria muito interessante se você não optar por ele no pré-live e perceber que o Sivasspor está a fim de jogo desde o início. Aí pode ser interessante, porque com esse histórico de sofrer gol quase sempre, a gente pode ter um ambas marcam entrando. No pré-live, sem saber da intenção do Sivasspor para esse jogo, eu não gosto. Esperaria um pouco o jogo começar. O 2,5 depende muito de quem marcou primeiro. Trabalhar o 2,5 no pré-live também pode ser complicado, porque os últimos jogos entre eles, eu tive uma incidência muito grande de ambas marcam, mas pouca incidência de over 2,5. 1-1, 2-1, 1-1, 1-1, 1-0. Então eu não te indico o over 2,5 no pré-live. E eu te indicaria trabalhar o over 2,5 dependendo de quem saiu na frente. Se o Fenerbahçe saiu na frente e ele tá tranquilo, o Sivasspor não tá se expondo, não vale a pena. Porque com um jogo vindo de 3-3, o Fenerbahçe talvez pense, talvez seja melhor segurar uma vitória do que ir pra cima igual um maluco. Se o Sivasspor sair na frente, aí eu vou ter o Fenerbahçe vindo pra cima igual um maluco babando pra virar o jogo. Aí eu posso ter um over 2,5 sendo mais interessante, por mais que ele possa bater, se bater, lá no final, porque o Fenerbahçe tem tido dificuldade pra virar o jogo. Então, 2,5 só trabalharia se o Sivasspor saísse na frente. Ou se quando o Fenerbahçe sair na frente, o Sivasspor quiser se expor. No ambas marcam, somente se o Sivasspor quiser jogar. E no mercado de resultados, só trabalharia o Fenerbahçe com empate a 0. Eu não duvido que o Fenerbahçe possa se complicar.
Porém, imaginando essa tríade, né? Imaginando esse tripé de jogos que eles vão ter, nesse primeiro jogo a importância para o Sivasspor é menor e para o Fenerbahçe é extrema. Então, se você gosta desse must win, dessa necessidade de vitória, aqui nós temos o Fenerbahçe precisando vencer. Se vacilar contra o Sivasspor e aí vai ficar faltando 6 rodadas, aí, meus amigos, a situação vai ficando cada vez mais complicada. Às 16h30, de novo no Campeonato Português, o líder Benfica fora de casa enfrenta o Gil Vicente. E a gente falou do Porto nessas últimas semanas, falamos hoje do Braga, mas quem depende só de si é o Benfica. Então, fazendo a parte dele, tá tudo certo. Não vai ter nenhuma complicação. Vai enfrentar o Gil Vicente, que hoje é o 14º colocado. Como mandante, venceu 4 partidas apenas, mas também só perdeu 4. Uma equipe que tem uma defesa muito sólida, uma equipe que sofre e marca 11 gols na competição. E como visitante, o Benfica é um dos melhores visitantes, com 11 vitórias em 14 jogos. Das últimas vezes que se enfrentaram, 3 vitórias do Benfica, 2 vitórias do Gil Vicente. As vitórias do Gil Vicente foram no campo do Benfica, na Luz. E o Benfica, quando visitou o Gil Vicente na casa dele, 2-0 2 vezes. Utilizando o PDF de apoio, eu tenho uma grande superioridade do Benfica, não é obviamente difícil de se imaginar isso, quase 80% de vitória, em quase 80% das vezes também sai na frente do placar, em quase 80% também dos jogos fica sem sofrer gol e falhou pouco em marcar. Então uma equipe muito, muito sólida. O Gil Vicente, apesar de não vencer tanto e apesar de não sair tanto na frente do placar, como eu falei para vocês, é uma equipe que sofre poucos gols, em quase 50% dos jogos a equipe não sofreu gol. No primeiro tempo, apesar de eu ter uma excelente defesa do Gil Vicente, uma equipe que sofre poucos gols e uma equipe que não perde tanto, eu tenho um Benfica sendo relativamente superior porque tem mais vitórias e tem menos derrotas, tem muito mais gols marcados. No segundo tempo é onde o Benfica demonstra maior superioridade, mais de 70% de vitória, continua tendo o número de derrotas e de gols sofridos bem baixo e o número de gols marcados aumenta e o número de derrotas do Gil Vicente cresce um pouquinho, mas tanto no primeiro tempo, que foram 6, quanto no segundo tempo, que foram apenas 5, o número de gols do Gil Vicente sofrido é muito baixo. Então cuidado ao pensar aqui numa defesa tão exposta do Gil Vicente assim, porque não necessariamente é isso que vai acontecer. E de novo, olhando para a tabela de classificação, por mais que o Gil Vicente esteja próximo do Marítimo, esteja próximo de uma zona de relegations, né, de uma zona de despromoção, de rebaixamento, a distância do Marítimo com 22 pontos para o Gil Vicente é de 9 pontos. Então, imaginando que ainda faltam 5 rodadas, não é tão difícil assim para o Marítimo tirar. Muito provavelmente o Gil Vicente não vai correr risco de rebaixamento. Então, pode se preocupar muito mais em segurar o Benfica do que se expor em busca de recuperação ou em busca de vencer o jogo, tá? Utilizando esse cenário como trader, eu pensaria numa possibilidade muito alta de trabalhar esse back favorito no primeiro tempo, porque eu tenho do Benfica intensidade, vontade, necessidade, gana para poder empurrar o Gil Vicente para trás e tentar fazer esse primeiro gol logo. Então eu gosto de pensar nesse back favorito no primeiro tempo, tá? Isso no trade. Se você é Panther, eu prefiro com uma odd acima de 1,30 pela necessidade do Benfica buscar essa vitória nos 90 minutos do que pensar nessa vitória do Benfica no primeiro tempo. Porque por mais que eu tenha uma necessidade muito grande e que o Benfica vença em torno de 50% das primeiras etapas, o Gil Vicente é uma equipe que sofre poucos gols e perde pouco os tempos. Então eu prefiro ter a somatória dos dois tempos, né, os 90 minutos, do que ficar estipulando a vitória do Benfica somente em um tempo, por mais que essa cotação esteja um pouco baixa, tá? Então para mim seria pensar numa vitória do Benfica e só. E no mercado de gols, por mais que eu tenha aqui nos últimos jogos um 3-1, 2-1, um outro 2-1 e 2-0, eu prefiro pensar apenas numa vitória do Benfica, porque o Gil Vicente tem uma defesa, como eu falei, muito sólida, mas é um ataque bem inefetivo. Então eu não vejo o Gil Vicente ameaçando tanto o Benfica em alguns momentos do jogo, a não ser que esteja perdendo. Mas aí é função para a gente decidir no live, no ao vivo, e não necessariamente no pré-live. No pré-live eu pensaria numa vitória simples do Benfica, e se vacilar por aqui, aí o Benfica vai começar a perder de fato esse campeonato. Esse jogo pode ser muito importante, porque se empatar, o próximo jogo é contra o Braga e logo depois já enfrenta o Sporting, e aí a situação vai ficar cada vez mais complicada. Mas eu acredito sim numa vitória do Benfica por aqui. Vai ser difícil, acho eu, pode acontecer. Nas opções de jogos para gols esse sábado, predominância de Alemanha, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e Turquia. Passando rapidamente aqui em São Paulo e Arminia Bielefeld, o São Paulo ainda alimenta a esperança de buscar uma vaga na classificatória, pelo menos nos playoffs aqui na promoção.
né, chamada de relegation na primeira divisão e promoção na segunda. Tem que vencer. O Paderborn, que também tem 47, está vencendo nesse momento o time do Braunschweig. Deixa eu conferir aqui, ó, 3-1. Isso significa que o Paderborn está indo a 50 pontos e está ficando a 6 pontos do Hamburgo. Se o São Paulo quiser chegar nesse mesmo patamar de 6 pontos para o Hamburgo, tem que vencer o Arminia. Gosto de pensar nesse over 1,5 e também no over 2,5. Magdeburg e Hamburgo. Aqui, se o Hamburgo vencer, ele praticamente define os 3 primeiros colocados, né? Porque aí vão faltar 4 rodadas para acabar o campeonato e muito dificilmente alguém vai tirar 9 pontos ali, mais ou menos, em 4 rodadas. Então, eu gosto muito de pensar no mercado de gols porque eu tenho o Magdeburg, que é extremamente fraco defensivamente, uma das equipes que mais sofreu gol na competição, mas é uma equipe extremamente forte no contra-ataque, uma equipe que não para de contra-atacar nenhum minuto. Então gosto muito de pensar no ambas marcam sim, no mercado de over 2,5, tá? E gols no HT. O Kaiserslautern com o Hansa Rostock, a importância para esse jogo é muito mais do Hansa do que do Kaiserslautern. Apesar de ter vindo da terceira divisão, eu não acho que o Kaiserslautern vai brigar esse ano por uma vaga na primeira divisão. Mas foi muito importante para a equipe ter vindo e se recuperado, né? Fez uma excelente campanha aqui com 44 pontos, porque é uma grandíssima equipe alemã, foi campeão alemã várias vezes, tem um excelente estádio, uma torcida muito fanática, mas acabou ficando naquela caverna do dragão da terceira liga ali por muitos anos, assim como vai ficando lá o 1860 Munique, que é o grande rival do Bayern. Então gostei muito dessa temporada do Kaiserslautern, acho que ele fica por aí, nesse meio de tabela mesmo, dificilmente vai brigar por mais alguma coisa. O grande interessado nesse jogo, deixa eu diminuir o zoom aqui, é o Hansa Rostock, que está em 17º, a distância para o Arminia Bielefeld, que também joga nesse sábado, é de 1 ponto, precisa vencer, só que o Hansa, quando está atrás do placar, ele simplesmente se desmancha em campo. Então gosto de pensar em gols por aqui também. Você pode pensar na mesma situação ali do Hamburgo com o Arminia Bielefeld. Aqui na terceira divisão da Alemanha, a gente tem o R1 Wiesbaden, que é o segundo colocado, contra o Lanterna Meppen. O Meppen ameaçado de rebaixamento, vai para cima. O R muito favorito por aqui. Não te indico trabalhar vitórias, mas gosto muito de trabalhar mercado de gols. O Dortmund 2 não está tão interessado, porque não é uma equipe que tem risco aqui, na minha opinião, de rebaixamento, mas o Elversberg pode perder a primeira colocação, então também pode ser um jogo de trocação franca para gols. Beirute e Duisburg, o interesse maior aqui é do Beirute, que está praticamente rebaixado nesse momento, né? A distância para o Hallerscher é de 35 pontos, mas ainda dá para tentar buscar, afinal de contas faltam 5 rodadas. Na Turquia, Fatih Karagümrük e Antalyaspor, Konyaspor e Trabzonspor, e Ankaraguçu e Kasimpasa são jogos que eu trabalharia mercado de over 1,5 ou até 2,5. São excelentes equipes para trabalhar mercado de gols. Gosto até de pensar no ambas marcam nesse Konyaspor com o Trabzonspor, porque o Konyaspor não vem bem nas pernas. O over 1,5 aqui vai estar até alto, porque é um jogo parelho, mas nos últimos jogos o Konyaspor tem sofrido gol com alguma frequência. Na primeira divisão da Alemanha, possibilidade de trabalhar gols também aqui em Frankfurt e Augsburg. O Augsburg é uma excelente equipe de ambas marcam fora de casa e o mercado raramente acredita. Ó, aqui é 1,70, tá? O Augsburg marcou fora de casa contra a maioria das equipes. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. 2 gols no Leipzig, 2 gols no Wolfsburg, 3 gols no Bayern de Munique, 1 gol no Mainz, só não marcou contra o Hertha, tá? Então gosto sim de pensar aqui no ambas marcam, over 1,5, over HT, como a gente já tem comentado. E por último, ainda na primeira divisão, o ameaçadíssimo Schalke enfrenta o Werder Bremen. 24 pontos o Schalke, precisa vencer desesperadamente e torcer contra o Bochum, né, que joga nessa tarde de sexta-feira, para tentar escapar desse rebaixamento. O grande ameaçado aqui é o Hertha, não dá para esconder isso, tá bom? Nos jogos extras, na Alemanha às 10h30, Union Berlin e Leverkusen, jogo de 2 equipes em ascensão, principalmente o Union Berlin nessa temporada. O Leverkusen nesse meio de temporada para cá vem crescendo muito, pode ser um bom jogo para correção de preço no trade. Mesma coisa em Colônia e Freiburg. O Colônia vem de uma boa vitória contra a equipe do Hoffenheim fora de casa. O Freiburg também conseguiu vencer muito bem o seu jogo contra a equipe do Schalke por 4-0. O Colônia já não briga por quase nada na competição, acho que nem vaga europeia consegue pegar, mas para o Freiburg é muito interessante a questão da Liga dos Campeões. Lembrando que o Freiburg é muito bom de bola aérea, tá? Muito bom mesmo. Na Inglaterra, 2 jogos às 11 horas, o Brentford contra o Nottingham Forest. O Forest precisa muito pontuar, mas como visitante é uma draga, só tem uma vitória em 16 jogos e como mandante o Brentford é muito chato, então dá para olhar com bons olhos essa vitória do Brentford, mas não dá para descartar esse desespero do Forest. Brighton e Wolverhampton, 2 equipes aqui que talvez fiquem por aí. Não, o Brighton acho que até tem como buscar essa vaga do Liverpool ou do Aston Villa nas competições europeias, mas deu uma caída nos últimos jogos, principalmente nessa eliminação
eliminação para o United, que foi dolorosa nos pênaltis, nessa derrota para o Forest por 3-1. Às 13 horas, na Itália, as duas equipes brigando para voltar ali para o mais próximo possível da tabela de classificação para a Liga dos Campeões. Nesse momento, as duas equipes com 56 pontos. Não consigo te indicar favoritismo por aqui. Trabalharia no máximo correção de preço. Real Madrid e Almeria, para quem quiser se envolver num jogo que não vale nada, né? Vamos ser sinceros, Real Madrid já não vai ser campeão espanhol. O máximo que o Real Madrid pode brigar aqui é para ser segundo colocado. Muito provavelmente até o Barcelona vencendo o Betis, que é essa partida que eu vou falar já já, ele define esse campeonato. Então eu tô fora de jogos do Real daqui para frente, a não ser na Liga dos Campeões. Torino e Atalanta vale muito para a Atalanta em relação à proximidade na zona ali de competições europeias, mas o Torino já não busca muita coisa, porém é um jogo que tem sido complicado, tá? 3-1, 4-4, 2-1, 3-3, 4-2, e apesar de ser um jogo com características mais under, pode até ser um jogo interessante para gol. Nantes e Toulouse fazem a final da Copa da França. Aqui eu tenho desconhecimento da qualidade e das especificidades de cada equipe, então qualquer coisa que eu fale para você aqui, se ele é leviano. O interessante é ficar de olho na liquidez, pode ser um bom jogo, é um jogo interessante pelo fator importância, né? Então vale a pena talvez trabalhar correção de preço por aqui. O jogo do Barcelona, como eu comentei com vocês, precisa vencer? Precisa. Tem vontade de vencer? Sinceramente, o Barcelona não tem mostrado vontade nenhuma, né? Tomou um cacete do Raio Vallecano agora no último jogo. O Betis precisa muito da vitória para se aproximar da Real Sociedad, mas para recuperar essa vaga que ele perdeu do Villarreal. Lembra que eu falei com vocês que o Real Betis tinha que pontuar porque o Villarreal estava ali fungando no cangote? Pois é, o Villarreal virou seu jogo contra a equipe do Espanhol. Exatamente, o Espanhol, que é um excelente time fora de casa, muito chato de se jogar também. Depois um Brasileirão, Fortaleza e Fluminense, dois bons trabalhos, Vojvoda e Diniz, gosto demais, dá para trabalhar aqui no Match Odds principalmente. Derby lá em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, e aqui ó, derby muito forte, tá? Rivalidade absurda, porém com todo o respeito do mundo ao Palmeiras. Essa cotação de 1,60 do derby não existe. Por mais que o Corinthians esteja sem técnico, quando chega derby, as coisas se equiparam. Então muito cuidado, tá? Os últimos jogos entre eles, Palmeiras 3 vitórias e um empate e uma vitória do Corinthians. Quando foi visitar o Palmeiras, o Corinthians perdeu de 3-0, 2-1, então pelo menos tem perdido nas últimas duas, mas mesmo assim, 1,60 acho exagerado. Depois temos o Atlético Mineiro contra o CAP, uma boa oportunidade para o Atlético Mineiro devolver aquela derrota que sofreu na Libertadores, até porque o Galo não conseguiu vencer nenhuma no campeonato ainda, e o Atlético Paranaense não joga assim tão focado fora de casa na competição. Gosto desse empate anula aqui do Galo. E se você quiser ficar acordado até tarde, um jogaço aqui na Argentina, Boca e Racing. Tem tudo para ser um jogo muito pegado, as duas equipes vêm de 4 jogos sem vitória. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, um grandíssimo abraço para vocês, espero que seja um excelente sábado de trabalho, a gente se vê domingo, um grande abraço, fica com Deus e tchau.